Milionário se apaixona de forma surpreendente por mendiga velha na festa de casamento. Miguel sempre teve tudo o que poderia desejar. Milionário respeitável, era o padrinho do casamento mais falado da temporada. Vestido de maneira impecável, ele se movia pelo salão luxuoso do Hotel 5 Estrelas como um rei em seu castelo. Luzes brilhantes dançavam ao redor, dando vida a um cenário de ostentação sem fim. No entanto, em meio a tanta riqueza, um pequeno canto da festa chamou sua atenção. Ali estava Clara. Clara era uma mulher idosa, com cabelos brancos como nuvens e olhos que pareciam conter o peso de 1000 histórias. Ela estava vestida de forma simples, mas com uma presença que transcendia a superficialidade de seus arredores. Enquanto os convidados se entregavam a sorrisos falsos e conversas vazias, Miguel sentiu um frio na barriga, algo que nunca havia experimentado em meio a tanta ostentação. Ele desviou o olhar. O que poderia ter em comum com alguém como ela? Apenas uma, mas não conseguia ignorá-la. À medida que a noite avançava, Miguel se viu atraído como um ímã. Clara estava ali, observando os outros, mas também se divertindo consigo mesma. Uma risada suave aqui, uma expressão de encanto ali. Ele não poderia compreender como o riso dela parecia mais sincero que os aplausos vazios que ecoavam ao seu redor. E o olhar dela... Ah, aquele olhar! Ele despertava nele emoções que ele sempre julgou ser fraqueza. Os olhos de Clara brilhavam com sabedoria e uma alegria genuína que desafiava a futilidade do ambiente. Miguel, em suas conversas superficiais com os outros convidados, percebendo quanto se sentia deslocado. Quando finalmente cruzaram olhares, uma faísca percorreu o espaço entre eles, como se o tempo tivesse desacelerado. Tudo se tornava difuso. As risadas, os brindes, as músicas. Apenas eles dois existiam. Mas então, um segredo do passado de Clara surgiu como um fantasma em meio à festa. Uma figura familiar e sombria apareceu. Uma sombra que pairava entre eles, tornando-se um obstáculo. Miguel sentiu um nó na garganta. A expressão no rosto de Clara mudava e ele começou a entender que havia muito mais naquela mulher do que as aparências indicavam. O peso da história dela se impunha e ele se viu perto de decidir o que realmente importava. O que as pessoas pensavam ou o que sentia. Nesse momento intenso, onde os olhares ainda falavam, ele percebeu que tinha que escolher entre os laços da sua origem e a conexão inusitada que havia formado com Clara. O ambiente ao redor agora parecia pequeno, sufocante, e a figura misteriosa se aproximava, como um sinal de que tudo estava prestes a mudar. O coração de Miguel palpitava e ele se perguntava como lidaria com a verdade sobre Clara e o que isso significaria para o amor que começava a germinar entre eles. Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relata. Diga-me também nos comentários de que cidade você está vendo e o que você acha da história. Adoro interagir com cada um de vocês. Ah, e se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel ficou paralisado, o olhar fixo em Clara.
enquanto a sombra se aproximava. O coração batia forte, um tambor ensurdecedor em seu peito. O homem que se aproximava tinha um semblante sério, quase ameaçador. Era João, um antigo conhecido de Clara, alguém que parecia conhecê-la de uma forma que Miguel não poderia imaginar. O ambiente ao redor se tornava um vazio opressor e todos os sorrisos se desvaneciam. Clara! A voz de João ressoou, cortante como um vidro quebrando. Estava na cara que você não ia conseguir ficar longe por muito tempo. Como sempre! Que bom te ver! A expressão no rosto de Clara mudou instantaneamente. O brilho em seus olhos se apagou, como uma luz que se extingue. Miguel sentiu o nó na garganta afrouxar e apertar ao mesmo tempo. O sorriso franco de Clara se transformou em uma máscara de desconforto. Ela conhecia aquele homem, e não da forma que ele imaginou. João, disse Clara, a voz trêmula. O que você está fazendo aqui? A futilidade da festa desapareceu. Os murmúrios ao redor aumentaram e vários convidados pararam para observar a cena. Miguel podia sentir os olhares em sua nuca, lembrando-lhe de seu status, de sua riqueza. Mas naquele momento, tudo o que mais queria era saber sobre o passado de Clara. Aquela mulher que parecia tão pura estava cercada por um mistério que poderia ser mais sombrio do que ele poderia suportar. Eu acho que você sabe muito bem o que eu estou fazendo. O passado nunca fica para trás, não é? Pensei que você tivesse aprendido isso, querida. As palavras de João eram venenosas e carregadas de ressentimento. O olhar de Miguel se alternava entre a expressão de Clara, que agora era uma tempestade de emoções, e a figura imponente de João. Uma onda de tensão percorreu o salão. Eu não posso acreditar que você está falando assim. Isso não tem a ver com você. É o meu passado. Clara gritou, a voz ecoando pelo salão, arrastando todos os olhares até ela. Foi então que Miguel percebeu. João não era apenas alguém do passado de Clara. Ele parecia ser um manipulador, uma figura que poderia ameaçar tudo o que começava a brotar entre eles. O frio na barriga de Miguel se transformou em uma sensação de raiva e proteção. Ele precisava saber mais. Precisava proteger Clara. Por favor, vamos nos afastar daqui. Não é o lugar para isso. Miguel disse com a firmeza que nunca soube que possuía. Mas João se interpôs. Quem você pensa que é? O príncipe encantado. Você não sabe nada sobre ela. O olhar de Miguel se fixou em Clara, que parecia mais uma sombra do que uma mulher. O que ele não sabia? O que ela estava escondendo? No fundo de sua mente, a panela de pressão começou a ferver e a percepção de que havia algo muito errado assombrava-o. E então, como um choque agonizante, João soltou uma bomba. Clara, você não pode fugir para sempre da sua dívida. Eles estão perto, muito perto. Um murmúrio de espanto atravessou a sala. Aquilo mudou tudo. Miguel sentiu seu estômago afundar. O que significava essa dívida? Por que Clara estava sendo ameaçada? A intensidade do momento era palpável. Todo o glamour da festa se desfez e Miguel se viu em um mar de incerteza. Dívida? Que dívida é essa? Miguel perguntou, mas a voz saiu rouca e incerta, quase como um sussurro perdido na confusão. E nesse instante, tudo que ele acreditava conhecer começou a desmoronar. A integridade de Clara, que era tão clara e pura, agora parecia manchada por sombras do passado. Ele se viu envolto em um dilema profundo: confiar nos sentimentos que brotavam ou desvendar os segredos obscuros que poderiam arrastá-los para um abismo. Enquanto o murmúrio se transformava em um coro de especulações, Miguel percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Ele precisava tomar uma decisão crucial, mas ele não sabia ainda qual direção seguir. Os olhos de Clara encontraram os dele, e naquele instante, algo nevoento e confuso cresceu entre eles. O amor estava ali, mas o que restava da verdade? As palavras de João ecoavam pela sala, fazendo o estômago de Miguel se revirar. Que dívida! Que passado é esse? Ele repetia mentalmente, enquanto olhava para Clara, que agora pareciam dois mundos colidindo. O brilho da festa e a sombra do mistério. O murmúrio dos convidados tornava-se uma cacofonia distante. Mas a tensão entre eles era palpável. Ele podia ver o medo nos olhos de Clara. "Cala a boca, João!" Clara gritou, a voz carregada de emoção. "Você não entende nada." Miguel ficava cada vez mais confuso. O passado de Clara estava se desenrolando diante dele, e a sombra de João parecia se projetar de maneira avassaladora. Ele queria protegê-la, mas sentia sua própria vulnerabilidade crescendo. Mal sabia que a situação prestes a desmoronar ainda guardava surpresas. "Não consigo acreditar que você ainda acredita que pode escapar. A dívida sempre retorna, Clara." João riu de maneira sardônica, mas Miguel notou algo mais. Um brilho malicioso nos olhos de João. Havia uma braguilha de crueldade. Engolindo seco, Miguel decidiu que não podia ficar parado. Ele se colocou entre João e Clara, pronto para enfrentar o desconhecido. "Seja quem você for, não se aproxime dela", disse, a voz mais firme do que se sentia. Todos os olhares se voltaram para ele, a festa agora sem vida, como uma tela congelada. Então, como se a festa estivesse esperando por um clímax, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou no salão. Ela não era qualquer mulher. Era jovem, atraente, com uma aura que sugava os olhares. Ela tinha um semblante sereno, quase etéreo, mas havia uma conexão visceral entre ela e Clara, que cortou o ar. Miguel sentiu seu coração parar. "Clara!" gritou a mulher, seu tom indicando um pavor misturado a uma súplica. "Eu vim o mais rápido que pude." O coração de Miguel disparou. "Quem é você?" perguntou ele, enquanto os olhares se entrelaçavam em um emaranhado de confusão. "Ela é a responsável por tudo isso." João exclamou, apontando para a mulher. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e raiva. "Ela é a razão pela qual Clara está aqui. Toda essa história de dívida. É ela quem controla tudo." A declaração de João caiu como uma bomba. Miguel olhou para Clara, que parecia paralisada. A mulher agora diante dele fez uma expressão de dor. "Eu não queria que você soubesse assim, mas precisamos falar, Clara. É urgente." Clara olhou de volta, seus olhos cheios de lágrimas. "Como você pôde, Sofia?" Como se o chão fosse retirado de debaixo dela. Ele precisava de respostas. Cada palavra era como um golpe de mistério. "E sou sua irmã, Clara. E eu tô aqui para te salvar dos homens que estão atrás de você. Eles sabem sobre a sua dívida. E ela não é só financeira. É algo muito maior." Um choque percorreu o salão. Miguel ficou atordoado, não apenas pela revelação, mas pelo caos que se seguia. Agora havia mais uma camada de complexidade na história. Clara tinha uma irmã, e isso envolvia uma dívida que ia além do que imaginava. "Eu não sabia que você estava viva", Clara murmurou, o desespero preenchendo
cada sílaba. E enquanto o mundo da festa desmoronava, João deu um passo à frente. A verdade é que você nunca poderá escapar de sua herança. Clara, você não é só uma mendiga, você é uma rainha. O murmurinho na sala se intensificou e as cabeças começaram a se mover em descontentamento. O silêncio, antes opressivo, agora era um mar de questionamentos. Miguel olhou para Clara, seus olhos questionando seu mundo, suas escolhas, seu passado. Agora, o que faremos, Clara? Ele se perguntou, a incerteza confortando um elo de proteção que se formava entre eles. Era um novo jogo que estava apenas começando, e o que antes parecia simples, agora era um labirinto de segredos e revelações. O amor permanecia, mas a dor e o medo também. E sem saber o que o futuro reservava, Miguel sentiu que a verdade de Clara ainda estava embrulhada em mistério, como uma bomba relógio prestes a explodir. Enquanto Miguel olhava para Clara, seu coração batia descontroladamente e não conseguia entender o que estava acontecendo. Os rumores na sala eram como zumbidos de insetos, mas o olhar desesperado de Clara era tudo o que ele conseguia ver. O que poderia ser essa dívida? E quem era realmente essa irmã misteriosa? Clara. Precisamos resolver isso aqui e agora! Sofia! Insistiu, sua voz tremendo. Miguel podia sentir a luta interna de Clara. A dor estava estampada em seu rosto. A cena se tornava insuportável. Um turbilhão de sentimentos ardendo no ar. Eu preciso de um tempo para pensar, Clara disse, a voz tão baixa que quase não conseguiu ouvir. Mas antes que pudesse reagir, João deu um passo à frente com um sorriso que transbordava desdém. Tempo! Pra quê? Pra deixar essa história suja continuar? Você realmente acha que pode escapar? João olhou para Sofia e riu. Um riso cru e cruel. Mal sabe você que a dívida de Clara envolve muito mais do que dinheiro. É algo que a liga a nós, a todos nós. Aquelas palavras ecoaram no salão, drenando a vida do ambiente. O que ele queria dizer? Miguel sentiu o pânico subir pela sua garganta. Ele olhou para Clara, que parecia estar se quebrando. Você não pode continuar a esconder isso, Clara. Todos saberão, e eu não posso deixá-la sofrer assim. Miguel gritou, a urgência em sua voz cortando o silêncio tenso. Sentia como um lutador em um ringue. Seu coração estava em chamas. Mas antes que Clara pudesse responder, a atmosfera do salão fez uma curva dramática. O som de um vidro quebrando no canto trouxe os convidados para a realidade. Uma mulher desesperada surgiu da multidão. Uma figura pálida, ensanguentada. O pânico se espalhou rapidamente. Miguel, socorro! A mulher gritou. E ao olhar para ela, Miguel ficou paralisado. Ali estava sua mãe, Ana, que ele pensava ter perdido para sempre em um acidente anos atrás. O choque atravessou seu corpo como um relâmpago. Mãe, o que aconteceu? Ele correu até ela, as palavras escapando como se fossem a única coisa certa no mundo. Ana estava tremendo, seus olhos cheios de terror e uma verdade inominável. Eles vêm aí. Eles querem a Clara. Ela respirou, sua voz quebrada. Miguel, você não entende? A dívida não é só dela. É de toda a nossa família. O mundo de Miguel desmoronou sob seus pés. A revelação transformou tudo. Clara não era a única a carregar o peso de algo obscuro. Ele agora percebia que seu passado estava intrinsecamente ligado ao dela.
um entrelaçado de segredos que ele nunca poderia imaginar. Enquanto isso, os convidados começavam a murmurar novamente, suas expressões variando entre choque e escarotação. Miguel sentiu o olhar de Clara se desviar para o chão, enquanto João, com um sorriso satisfeito, se aproveitava da situação. Viu? Sua família já está envolvida. Há coisas que você não pode escapar. Clara, você nunca escapou, João disse, como se saboreasse a tortura que infligia. No fundo, Miguel sabia que a situação estava longe de ser resolvida. Clara olhava para ele, cheia de dor e medo. O que eles fariam agora? Eles tinham que enfrentar a verdade juntos, mas a revelação ameaçava desmantelar tudo o que haviam construído naquele único encontro. Clara, Miguel começou, o nó na garganta apertando. Mas antes que pudesse terminar, a porta do salão se abriu abruptamente e um grupo de homens sombrios entrou, parecendo prontos para causar estragos. Miguel, não! Fique longe deles! Clara gritou, mas era tarde demais. O tumulto se espalhou como fogo. Os olhares se misturaram e o clima naquela festa luxuosa se transformou em caos instantâneo. Eles estavam em perigo e o tempo para escolhas já começou a se esgotar. Miguel sente o desespero apertar sua mente. O que aquela noite guardaria ainda? A verdade estava se desenrolando como um fio solto, e ele se perguntava se conseguiriam junta enfrentar aquele novo pesadelo que se aproximava. Ah, lembre-se, se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O clima dentro do salão tornou-se uma tempestade. Miguel estava paralisado, o olhar fixo na figura da sua mãe, Ana, que havia voltado do além e agora era o epicentro de uma confusão insuportável. O grupo de homens sombrios à porta parecia se espalhar como uma maré negra. E o murmúrio entre os convidados se transformou em gritos. Mãe, o que está acontecendo? Miguel perguntou, sua voz trêmula, enquanto se aproximava de Ana. A mulher estava pálida, as mãos tremiam e ele logo percebeu que a situação era muito mais séria do que imaginava. Eles estão atrás de você. Clara, estão atrás de nós! Ana sussurrou, quase num gemido. A dívida mais do que financeira. É sobre a nossa família, a nossa herança. Um frio correu pela espinha de Miguel. Ele sentiu que o chão se abria debaixo dele. Que herança? Que dívida? E tudo isso estava vindo à tona agora. O olhar de João era triunfante. E a tensão no ar se tornava insuportável. João, você sabia de tudo isso? Miguel exclamou, a raiva fervendo em seu estômago. João apenas riu, prazer escondido em cada gesto. Você não entende, Miguel. O passado não fica atrás. Clara não é apenas uma mendiga. Ela faz parte de algo muito maior. E agora todos nós estaremos envolvidos, porque você escolheu se aproximar dela. As palavras de João ecoaram, pesando como chumbo. E nesse momento de desespero, tudo mudou. A porta se abriu mais uma vez, mas dessa vez não era apenas um grupo de homens. Uma figura alta e imponente entrou, e ao ver seu rosto, o próprio Miguel sentiu como se uma lâmina afiada o cravasse. Era seu pai, Eduardo. Miguel mal conseguia acreditar. O homem que havia abandonado sua vida anos atrás, aquele que era apenas uma memória distorcida, agora estava de pé diante dele, com um olhar que falava de segredos sombrios e mentiras não ditas.
Miguel, não é o que você tá pensando, Eduardo disse, sua voz grave explodindo entre os gripos desconhecidos. E o que exatamente estamos pensando, pai? Miguel retrucou, a raiva, a dor e a confusão destacando cada palavra. Calma, por favor, Eduardo implorou, olhando fixamente para Clara. Ela não pode saber, não agora. Clara se encolheu. As palavras de Eduardo soaram como um trovão, ecoando em seu coração. O ar estava pesado, como se cada pessoa presente pudesse sentir o impacto daquela verdade, mudando tudo. Miguel olhou para ela. A angustiada e desconhecida conexão que havia formado agora ameaçava desmoronar. Você não sabe a verdade sobre a sua mãe, Eduardo continuou. E o que aconteceu com a nossa família? A dívida, Clara, ela é o centro de tudo. Você não é apenas uma vítima. Você é a chave. O choque nas palavras de Eduardo era palpável. Clara tremia, enquanto a revelação sugava qualquer esperança que ainda existisse no salão. A chave para o quê? Ela perguntou, a voz mal saindo. Miguel olhou para seu pai, o homem que tinha tantos sentimentos não resolvidos guardados em seu peito. Ele finalmente revelou um segredo escondido que poderia destruir todos. Você carrega um legado, Clara. Um legado que envolve facções. Um poder que você nunca soube que tinha. E é por isso que eles estão atrás de você. A tensão era insuportável. Os olhos de Miguel brilhavam com uma mistura de raiva e confusão. Não só sua ligação com Clara estava à prova, mas agora tudo o que ele definiu como verdade estava se dissolvendo. Na sala, os murmúrios começaram a crescer e os olhares se tornaram furtivos. As pessoas ao redor, percebendo que o que estava acontecendo ia muito além de uma simples festa. João, com um sorriso sombrio, parecia satisfeito. E assim a história se entrelaça. Vocês achavam que podiam escapar? Ele virou-se para o grupo que se aglomerava. Isso é apenas o começo. Um sentimento de desespero tomou conta de Miguel. Ele tinha que escolher agora entre tudo o que conhecia e o que estava se revelando. O mundo se tornava um labirinto obscuro e assombroso. E ele percebeu que aquela festa estava se transformando em um campo de batalha. Miguel, precisamos sair daqui! Agora! Clara gritou, quebrando a paralisia que o cercava. Mas antes que Miguel pudesse responder, os homens à porta se moveram como uma tempestade, prontos para convergir. Vamos! Ele agarra a mão de Clara. O toque dela era um fio de esperança em meio ao caos. Mas enquanto eles se moviam em direção à saída, Miguel não podia deixar de pensar. O que mais estava escondido nessa história? O que mais ele ainda não sabia? A verdade parecia infinita e a cada passo tornava-se mais aterrorizante. Ele precisava saber. Miguel olhava para Clara e o pânico a envolvia como uma neblina densa. Tudo ao redor parecia se mover em câmera lenta, mas ele sabia que o tempo não estava do seu lado. Vamos, Clara, agora! Ele segurou a mão dela e juntos correram em direção à saída. O coração de Miguel disparado, enquanto os homens pareciam avançar em seu balé de sombras. Mas antes que pudessem alcançar a porta, um estrondo ecoou pelo salão como se o próprio chão estivesse se abrindo. As luzes piscavam freneticamente e o caos estava prestes a se desenrolar. A multidão gritou e Miguel segurou Clara com mais força, quando de repente uma figura conhecida surgiu como um espectro entre as sombras. Era João. O sorriso no rosto ensanguentado e uma expressão de triunfo nos olhos. Desculpe, mas a festa ainda não acabou. Ele levantou a mão
E nesse instante tudo aconteceu. Uma explosão de luz e som envolveu o salão. E Miguel se sentiu atordoado. Por um breve momento, o mundo parou diante do brilho ofuscante. E quando a luz finalmente se dissipou, o que Miguel viu o deixou sem palavras. No centro da sala, Clara estava sendo cercada por uma multidão de homens, todos com armas em punho. Mas mais chocante que isso, ele viu algo que não fazia sentido. Ela estava usando um vestido que rugia de glamour, aquele que ele nunca tinha visto antes. Um brilho irreal que contrapunha sua aparência de mendiga. Era como se uma transformação tivesse ocorrido em questão de segundos. Clara não era apenas uma mulher idosa e esquecida. Havia uma presença poderosa emanando dela que o envolveu num silêncio atordoante. Todas as peças do quebra-cabeça começaram a se recolocar, mas de maneira desconectada. Clara, o que está acontecendo? Você é. As palavras falhavam em sua boca, e foi então que ele percebeu. Eu sou a última de minha linhagem. Ela respondeu, a voz firme, cheia de uma força que ele nunca tinha testemunhado. E essa não é apenas uma reunião de amigos. É uma guerra pelo controle do que é meu. Eles não querem só dinheiro, Miguel. Eles querem meu poder. E não vão parar até me terem. Miguel sentiu o seu mundo desmoronar. A mulher que ele conhecera, a mendiga que parecia tão distante de sua realidade, era, na verdade, uma rainha sem um trono. Os murmúrios se tornaram apavorados na festa, e ele percebeu que todos estavam olhando não para Clara, mas para o poder que ela carregava. Mas você não está sozinha, ele disse, um impulso feroz queimando em seu peito. Ele não sabia o que era verdade ou mentira. Mas ele não podia deixar que ela enfrentasse isso sozinha. Vamos juntos, eu vou te ajudar. Mas ela hesitou e naquele momento tudo ficou claro. Clara não queria apenas ser salva. Ela precisava escolher. E a necessidade de conexão que Miguel esperava que existisse era agora uma fraqueza. Você não entende, Miguel. O que está em jogo aqui vai além de nós. Estão se aproximando. Os gritos se intensificaram, e enquanto tentava invocar coragem, um dos homens se aproximou de Clara. Uniu as mãos num gesto ameaçador. Você é uma traidora. Você não deveria ter voltado. A voz era gélida, cortante. Era José, uma figura sinistra do passado dela. A conexão entre eles foi um choque. Ele não era apenas um inimigo. Era parte da história que ela não lhe contara. José! Clara sussurrou, e sua expressão era ao mesmo tempo medo e reconhecimento. O impacto da revelação a fez hesitar, e Miguel viu uma fragilidade subjacente na mulher, que até então ele considerara forte e inabalável. Você ficará do meu lado ou enfrentará as consequências. A escolha é sua, Clara. A tensão aumentou no ar e Miguel ficou perplexo. O cenário diante dele estava mudando a cada segundo, e então tudo se desfez em um grito de desespero. Não, não faça isso! Miguel avançou. E nesse segundo, tudo se transformou. Ele nunca poderia imaginar que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que pensava. Fazer a escolha entre proteger Clara ou confrontar um passado devastador. O olhar de Clara se voltou para ele, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Você não pode me salvar. Eu sou a responsável por isso, e a verdade é muito mais complexa do que você consegue ver. A sala estava em extinção, e o futuro
parecia uma neblina ameaçadora. Miguel percebeu que agora não eram apenas o passado e o presente que estavam em jogo, mas todo um futuro incerto. Ele se viu na beira de uma tempestade. E embora a conexão entre eles crescesse junto ao medo, uma dúvida poderosa pairava no ar. O que realmente unia Clara e José? Poderia o amor sobreviver aos segredos que destruíram um mundo? Miguel olhou para Clara. A tensão no ar pulsa como um choque. O que havia sido uma festa se transformou em um campo de guerra. No silêncio agonizante, cada respiração parecia uma condenação. Os homens ao redor avançavam e as palavras de José ecoavam, pesadas como chumbo. Ele sentia que algo estava prestes a se quebrar. Você não pode fazer isso, Clara. Não pode se entregar a eles. Miguel gritou, o desespero moldando sua voz. Clara, ainda tomando fôlego, olhava entre ele e José. As lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Miguel, você não entende. Eles não vão parar. Não posso me arriscar a te envolver mais. Mas a determinação que ela tentava mostrar não escondia o medo em seus olhos. E então tudo pareceu parar por um momento. Olhem! É isso que você quer? José riu ironicamente. Uma vida cheia de amores e esperança? Você não faz ideia do que está em jogo, Clara. E seu amado também não. Mas antes que Miguel pudesse responder, as portas do salão se abriram com um estrondo. E naquele instante, como em um filme de ação, um grupo de figuras entrou. A luz ofuscante das lâmpadas refletia suas silhuetas, mas não era a presença deles que chamava a atenção. Era sua roupa. Vestidos de preto, com capas que dançavam ao redor deles, e entre eles uma mulher avançando. E ao afastar a sombra, Miguel ficou paralisado. Era Helena! Uma antiga amiga da família, uma figura que ele acreditava ter desaparecido sem deixar rastro anos atrás. O que ele estava fazendo ali? E por que agora? Clara! A voz dela ressoou, cortante em meio ao caos. Você precisa saber a verdade. Helena! Miguel sussurrou, incrédulo. Aquela mulher que ele pensava não ver mais nunca, mais estava ali. Como se tivesse vindo do nada. Escutem, os homens que estão aqui são apenas os peões. A verdadeira ameaça vem de cima. Vocês não estão sozinhos, Clara. Eles estão com medo de você. A determinação em seus olhos era como uma promessa, mas havia também um terror oculto. Medo de mim? Do que você está falando, Helena? Clara questionou, a confusão transparecendo em seu rosto. Clara, você não é apenas uma mulher qualquer. Você carrega o sangue da nossa linhagem, a linha real. E eu sou filha dela. O salão ficou em silêncio absoluto, um turbilhão de murmúrios percorrendo a multidão atônita. Como se uma bomba tivesse estourado. O que significava isso? Miguel estava atordoado. Ele olhou para Clara, sua mente girando. Ok, isso é verdade? O ar ficou pesado com o peso da revelação. Sim, Miguel. Todos esses anos, meu passado foi escondido e Clara também. Agora eles sabem que ela está viva. Os olhos de Helena buscaram Clara. E eles não vão descansar até te pegar. Mas eu não sou ninguém. Sou só uma mendiga. Clara murmurou, a dúvida a consumindo. Clara, não subestime seu valor. Eles temem seu poder. Helena disse, a urgência em sua voz empurrando para um clímax. E foi então que uma explosão reverberou pelo salão. O chão tremeu sob seus pés e uma brisa fria atingiu cada um que ali estava. O teto começou a se desabar e gritos de terror irromperam entre os convidados, que procuravam uma saída.
Então, do meio da fumaça, figuras encapuzadas surgiram, tomando o salão. Vamos, agora! Miguel puxou Clara, suas mãos se entrelaçando com a de Helena. Mas antes de conseguirem agir, José se atirou contra eles. A fúria em seu olhar. Vocês nunca escaparão! Ele gritou, a malícia em sua voz ressoando como um eco maligno. Mas então houve um movimento brusco. Uma das figuras encapuzadas girou, com um gesto amplo, e um clarão cegante surgiu. Miguel se inclinou para proteger Clara. Mas quando a luz se desfez numa explosão de cores, o semblante de Clara mudou. Ela não era mais a mulher que ele conhecia. O que havia se renovado era uma presença inegavelmente poderosa. Os olhos dela brilhavam com uma intensidade intensa. Acho que você subestimou o que eu realmente sou, José. O poder parecia emanar dela como uma onda, fazendo tudo ao redor silenciar momentaneamente. E Miguel, atordoado, percebeu que estava no centro de uma tempestade, mas não de qualquer tempestade. Era uma batalha antiga que estava prestes a retomar. Eram tempos onde alianças e rivalidades se cruzavam, onde o amor e o ódio se fundiam em um labirinto de segredos. Mas o que José realmente sabia? O que Helena escondeu? E o que faria Clara agora, enquanto o mundo ao redor começava a desmoronar? Miguel se viu puxado entre a fúria e a esperança, sem saber se ainda haveria um caminho de volta para a luz. Miguel olhava para Clara, o ar pesado com a revelação que acabara de ouvir. A presença dela agora emanava um poder que ele jamais imaginara. A tensão era quase insuportável e ele podia sentir a adrenalina percorrendo seu corpo. Mas nada poderia prepará-lo para o que aconteceu a seguir. Justo quando um silêncio sufocante envolveu a sala, um disparo ecoou, cortando o ar como um raio. Miguel congelou, o coração parando por um instante. Clara gritou, "Cuidado!" e se atirou na frente de Miguel. O que deveria ser uma noite de celebração, agora se transformava em um pesadelo. O tempo parecia desacelerar enquanto ele a via caindo. O tiro havia vindo de um canto escuro do salão, onde uma figura encapuzada havia se esquivado do tumulto. O rosto de Miguel se contorceu de horror. Clara! Ele se lançou na direção dela, as mãos ágeis, tentando alcançá-la. Mas tudo em sua mente estava em uma confusão total. Quando alcançou Clara, ele percebeu que a bala a havia atingido de raspão. Um corte profundo, mas não mortal. Ela estava pálida, seus olhos se arregalando de dor. Miguel, eu... Ela mal podia completar a frase. E nesse momento, um novo terror tomou conta de Miguel. Ele percebeu que a vida dela estava nas suas mãos. Helena, que estava próxima, avançou. Temos que sair daqui. Eles estão se aproximando. Enquanto isso, José riu, um riso frio que cortava a tensão no ar. Viram? Eu avisei! A escolha de Clara trouxe a destruição. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Uma luz começou a brilhar intensamente. Clara levantou a mão e, como se algo dentro dela tivesse despertado, a luz se intensificou. A sala foi preenchida por uma energia quase palpável e os homens armados hesitaram, confusos. Miguel, por sua vez, sentia sua própria força se intensificar, enquanto a energia parecia emanar de Clara. Ele nunca soube que ela tinha aquilo dentro dela.
Nesse momento de revelação, uma outra figura emergiu da fumaça. Uma mulher alta, com cabelos prateados que reluziam como diamantes sob a luz. Clara, não! Você não pode liberar isso! Eles não podem saber! A mulher gritou e a sala ficou em choque. A figura parecia antiga e poderosa, conhecida de Clara. O que você está fazendo aqui? Mãe, Clara sussurrou, a força dela vacilando. Por que você nunca me contou? Miguel estava confuso. Mãe? Um novo golpe de realidade o atingiu. Clara, eles virão atrás de você e de mim. Você sabe que não estamos a salvo. A mulher que agora Miguel reconhecia como a mãe de Clara estava ali em pé, carregando a verdade em seus olhos. José parecia perplexo. Você não pode estar aqui. O que você quer fazer? O medo era palpável. Isto não é sobre o passado de Clara. É sobre a nossa família. A mulher fez uma pausa dramática. Então, com uma voz quase mítica, continuou. Eu sou a moadia da herança e sempre estive por perto. Mas quando você nasceu, Clara, meu juramento mudou. E agora eles nos encontraram. Miguel sentia que a realidade estava se desintegrando ao seu redor. A noção de que Clara tinha uma linhagem mais intensa do que ele jamais imaginara o esmagava. Ele olhou nos olhos dela, buscando respostas, mas só viu confusão. E nesse momento de confusão, a figura encapuzada deu um passo à frente e retirou o capuz, revelando um rosto que fez com que Miguel ficasse paralisado. Era Sofia, a irmã de Clara. Estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas, ela proclamou. Mas havia um brilho maligno em seus olhos que derretia toda a aliança inicialmente criada. Não! Sofia, você está com eles? A voz de Clara era um sussurro de incredulidade. O destino parecia mesmo não estar a seu lado. Você não compreende, Clara. O poder não pode estar nas mãos de uma traidora. As palavras de Sofia foram uma facada, reforçando a divisão entre as irmãs. Miguel, impotente em meio a dessa revelação devastadora, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma batalha de linhagens, uma luta pelo poder, e ele, no meio disso tudo, não sabia mais em quem confiar. O caos se desenrolava e, em meio à tempestade, não havia como saber quem realmente era amigo e quem era inimigo. E assim, tudo o que ele acreditava sobre Clara e sua família se quebrava, deixando novas perguntas borbulhando em sua mente. Havia muito mais em jogo do que qualquer um poderia imaginar. O cenário se transformava rapidinho e Miguel sabia que a luta estava apenas começando. Miguel olhou para Clara, a tensão apertando seu peito enquanto as revelações se desenrolavam. As sombras ao redor pareciam se agitar e ele sentiu a energia pulsar, como se o próprio ar estivesse carregado de poder. Mas, enquanto seus pensamentos giravam, o inesperado aconteceu. Uma explosão ressoou no fundo da sala. Não foi um tiro, mas uma detonação que sacudiu todo o salão. Pedras e corpos foram arremessados enquanto um brilho ofuscante invadiu o espaço. Miguel abraçou Clara, buscando protegê-la de qualquer fragmento caótico. E no meio deste turbilhão, ele viu uma figura emergir da fumaça, pois a luz revelou algo surpreendente. Uma mulher. Clara! Era familiar, quase como uma canção longínqua. Miguel não podia acreditar. Era Ana, sua mãe, erguendo-se do chão em meio ao caos. O rosto dela estava serena, mas em seus olhos havia algo que não fazia sentido. Chegou a hora! Todos pararam, mudando o foco para ela. O tempo parecia ter congelado, e o olhar de Clara se transformou em descrença. Mãe, o que você está fazendo aqui? A fragilidade da voz de Clara,
cortou o ar. Você é mais do que imagina, minha filha. O que estou prestes a revelar pode mudar tudo. As palavras de Ana ecoaram. E cada um ali sentiu a gravidade do momento. José, confuso e furioso, observava. Helena estava pálida, enquanto a verdadeira tensão se alastrava. Não, não é verdade! Você não pode fazer isso! Clara gritou, recuando um passo, o pânico estampado em seu rosto. Miguel olhou entre Clara e Ana, seu mundo desmoronando. Mãe, o que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro involuntário, mas ele sabia que era mais do que isso. Havia uma verdade a ser revelada. Ana respirou fundo. A dívida não é só sua, Clara. É de toda a nossa linhagem. Mas não da forma que pensávamos. Tem um segredo, algo que esquecemos, um juramento que foi quebrado. Antes que pudesse completar, uma onda de energia visual e sonora atravessou o salão. Os homens que cercavam Clara e Miguel começaram a recuar, visivelmente aflitos, como se estivessem sendo empurrados por uma força invisível. Ana ergueu a mão e um impulso de luz ao redor dela se intensificou. Isso não é apenas sobre você, Clara. É sobre todos nós. Eles têm medo de quem você realmente é. O poder que corre em suas veias é maior do que posso explicar. Mas, de repente, a figura de Sofia se lançou à frente, interrompendo Ana. Pare! Você não pode fazer isso! Você não é a pessoa que pensei que fosse. A raiva em sua voz era palpável. Você nos traiu. Todo esse tempo você escondeu quem realmente é. Miguel congelou. O que Sofia queria dizer? O olhar de Clara, antes cheio de determinação, agora transparecia confusão. Ele sentiu um nó na garganta, um arrepio percorrendo seu corpo. Esse plano emaranhado de segredos fazia tudo parecer mais sombrio. E então, num movimento explosivo, Ana disparou. Talvez seja a hora de você saber, Sofia. Você é filha de Clara. A linhagem não se perde, ela se multiplica. A sala congelou em um silêncio absoluto, que cortava como faca. Miguel olhou para Clara, seu coração disparando. O quê? Não pode ser! O rosto de Clara se contorceu em um misto de medo e descrença. Você não pode estar falando sério! Isso não pode ser verdade! A revelação pairava no ar como uma bomba, e a reação não tardou. José, agarrando o colar que sempre usou, soltou um riso descontrolado. Finalmente, essa é a verdadeira herança. Agora tudo faz sentido. Miguel sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ele olhou para Clara, confuso e apavorado. Então, o que os unia? O que haviam construído, tudo estava prestes a ser destruído por segredos históricos, colocando à prova cada laço que poderiam ter. Com tudo isso à tona, o salão inteiramente virava um campo de batalha emocional. Clara olhou para Miguel e naqueles olhos ele viu não apenas medo, mas uma centelha de esperança. Miguel, precisamos sair daqui! Essa guerra não acabará enquanto não entendermos quem somos de verdade. E enquanto a tensão crescia, Miguel sentiu o peso da verdade sobre eles como uma montanha. O que realmente significava esse legado? A conexão entre eles estaria realmente prestes a se despedaçar? O que viriam a descobrir a partir dali? O futuro, agora, parecia mais incerto do que nunca. Miguel sentiu a carga emocional crescendo. O que começaram como revelações, agora tornava-se uma tempestade incontrolável. Clara, com os olhos brilhando de confusão e dor, olhou para Ana e Sofia.
esta irmã que nunca soubera que tinha. Todas as verdades que ela ocultava começaram a se desintegrar como areia entre os dedos. Por que você nunca me contou? Clara questionou, sua voz trêmula, mas firme na essência. Ana, sua mãe, parecia hesitar. Cada segundo desse confronto, pensava em como haviam chegado até ali. Eu queria protegê-la de um legado que pode ser uma maldição. Mas você precisa entender, Clara. A escolha é sua. Você pode ser a salvadora ou a destrutora. Ana afirmou, o peso de suas palavras reverberando na sala, fazendo com que as pessoas ao redor respirassem pesadamente. José, sentindo o controle escorregar, tentou se impor. Basta de jogar palavras. O que importa é o que somos agora. A linhagem não se dissolve em contos de fadas. Ele avançou e a tensão se acentuou, a sala inteira presa em um fio de adrenalina. Miguel olhou para Clara, que agora mostrava sinais de determinação. O medo estava ali, mas mais importante, havia um fogo. Eu não tenho que escolher entre você e o que abrigamos, José! Clara gritou, finalmente se erguendo. Eu sou mais do que você pensa que sou. Conta-se a ti no momento. A luz ao redor dela parecia brilhar mais intensamente. Miguel sentiu como se o mundo estivesse girando apenas ao redor dela. E em um movimento, toda a sala os observava em silêncio profundo, a tensão cortando o ar como uma faca, como se aquele fosse o culminar de tudo, o momento decisivo. Ana estendeu a mão para Clara, como se estivesse chamando de volta uma parte de seu passado. A força vem da verdade. Revele o que está escondido e libertará a si mesma. Miguel sabia que aquele era o momento. Vamos, Clara! Estamos juntos. Ele se lançou ao seu lado e uma conexão poderosa explodiu entre eles como se estivessem forjando uma nova realidade. Uma onda de energia envolveu o salão enquanto os homens recuavam assustados. O poder que emanava de Clara era palpável. Os flashes de seus olhares se tornaram um mar de expressões confusas, espanto, medo. A realização de que a verdadeira rainha estava ali. Mas mesmo em meio ao poder crescente, uma sombra se aproximou. Sofia, com os olhos brilhando de raiva, se preparou para atacar. Vocês acham que podem escapar disso? Não enquanto eu estiver aqui. A hostilidade pairava como um veneno. Miguel sentiu que os momentos estavam se esgotando. Você não precisa fazer isso, Clara implorou. Juntos podemos resolver isso. Não estamos separados. Mas Sofia riu, e nesse riso, Miguel percebeu um desespero. Era uma escolha. Manter esse ciclo de dor ou libertar-se. A sala ficou em silêncio, e num clímax. O calor da energia ao redor chegou ao auge, como se o próprio ar estivesse vibrando. Você pode escolher o amor, Sofia! Miguel gritou, enquanto a luz se intensificava. E enquanto a pulsação de energia o cercava, algo milagroso aconteceu. A conexão entre os irmãos começou a brilhar. Uma luz percorreu entre elas, enquanto Clara estendia a mão. Escolha a meu lado! Clara pediu, e a sala silenciou mais uma vez. Sofia hesitou, o rosto em conflito. O tempo parecia estagnar, e no último instante, um sentimento se esqueceu da dor. A tensão na sala se dissolveu quando Sofia finalmente ergueu a mão e tocou a de Clara. Foi como se o mundo ao redor explodisse em luz, e então tudo ficou escuro. Miguel fechou os olhos. A incerteza envolvia toda a cena. Enquanto a sala se apagava, sua mente girava, sentindo a pressão do que poderia vir a seguir. Quando tudo se acalmou e ele abriu os olhos, ficou surpreso ao ver todos em pé. Clara,
em um vestido que reluzia sob a luz tênue, sorria, mas havia lágrimas em seu rosto. Miguel! Ela sussurrou, e no fundo de seu olhar havia uma nova esperança, embora os segredos nunca estivessem realmente resolvidos. E assim, ele notou que, mesmo com tudo o que estava escondido debaixo da superfície, havia uma promessa, uma nova jornada, um futuro que, embora incerto, estava preparado para ser revelado. Agora, antes de encerrarmos essa história incrível, aqui vai um alerta para você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E enquanto está aí, esmagar esse botão like agora para alimentar o algoritmo. Não espere mais um segundo para compartilhar e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desenlace. E junte-se à nossa comunidade super exclusiva, clicando no link no Prime.